Oi, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Hoje a gente vai dar início a um formato diferente que eu tava aqui na cabeça. Por quê? Eu tô lendo um livro chamado Tempo Estranho, do autor Joe Hill, e esse livro de contos. Aliás, esse é o primeiro livro de contos aqui desse podcast, e eu tava muito em dúvida como é que eu iria contar esses contos. Porque, por exemplo, eu tinha um canal no YouTube em que eu fiz uma crítica, que também era sobre livros, e eu fiz uma crítica lá sobre o Eu, Robô, do Asimov. Porém, o Eu, Robô, diferente de Tempo Estranho, ele é um livro que ele tem uma costura muito clara, que é a personagem da Doutora Susan, que aparece em todos os contos, e são muitos contos, assim, são contos bem curtinhos e tal. E o Tempo Estranho já não tem isso. E são contos mais longos, é um livro de 400, quase 500 páginas, cada conto tem lá suas 100, 150 páginas. Então eu falei, nossa, como é que eu vou contar isso? Aí eu resolvi fazer um programa menor, onde eu vou fazer a resenha de cada conto. Acho que assim a gente pode cobrir todo o livro, tudo que é dito nele. E esse episódio, que é o episódio inicial, vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou falar também do autor, que é o Joe Hill, que é um dos meus autores favoritos. Eu amo esse homem, ele é maravilhoso. E pra quem não sabe, Joe Hill é também, na verdade, é o nome de um cara chamado Joseph Hillstorm King. Sim, senhoras e senhores, Joe Hill é filho do Stephen King, e quando ele resolve virar escritor, ele muda o nome dele pra Joe Hill, uma alusão ao nome da mãe, que é a Tabitha, pra não ser chamado de filho do Stephen King. Pra quem não sabe, os outros filhos do Stephen King, aliás, a família inteira King, ela escreve, a Tabitha também escreve. O Owen, que é o irmão mais novo, escreve também. Esse usa o nome King, né? Owen King. E a Naomi, que é a filha mais velha, também escreve. O Joe Hill, então, como eu falei, decidiu não ser reconhecido como filho do Stephen King. E por causa disso, ele não usa o nome King, o sobrenome King. E isso é muito bacana, porque, por exemplo, a primeira coletânea de contos dele, que acho que foi lançada em 2005, se eu não me engano, já ganha o Bram Stoker de melhor livro de conto na época. Então ele é um cara extremamente inteligente, excelente escritor, e eu acho que, particularmente, quando ele realmente não tenta emular o pai, ele é fantástico. Arrisco a dizer que ele chega a ser melhor do que o próprio Stephen King. Por quê? Embora não tenha tanta produção quanto o pai. Porque eu acho que ele consegue, nas histórias que ele conta, um frescor e um aprofundamento desse homem comum que o King traz. Lembra que eu já falei sobre isso? Que o King, ele traz o homem comum dos Estados Unidos vivendo uma situação bizarra. O Joe também tem isso, só que com um frescor a mais, e ele consegue dar muito mais camadas às histórias que ele conta. Essa é a minha opinião particular. O primeiro livro dele, graças a Deus, não foi o primeiro livro que eu li dele. Eu não vou lembrar o nome em português, mas em inglês chama-se A Heart-Shaped Box, que é, em tradução literal, uma caixa com formato de coração. Esse livro eu não gosto, porque é um livro que meio que emula a forma com que o pai escreve. E aí, pra mim, não casa. É eu sempre falo, gente, se é pra emular Stephen King, eu vou ler Stephen King, entendeu? Mas quando ele traz os outros dois livros dele em seguida, que é o Horns, que foi traduzido aqui para o Brasil como Amaldiçoado, por causa do filme, que virou um filme com o Daniel Radcliffe, que fez o Harry Potter, e o segundo, que é o Nosferatu, que virou também uma série do Prime. Aí sim, ele encontra o estilo dele e ele dá um show. Mesmo no Nosferatu, que é um livro que, por sinal, tem citações diretas à obra do pai, uma citação direta ao Pennywise, por exemplo, ele arrasa. Ele tem uma agilidade, um dinamismo na história, que é algo que eu acho que o pai dele já não tem mais tanto. E a gente sempre tem aquela piadinha famosa no mundo editorial de que Stephen King não sabe terminar livros. Joe Hill não tem esse problema. Ele termina, na minha opinião, muito bem todos os livros dele. Aliás, eu vou contar uma história muito engraçada sobre o Nosferatu. Rapidinho, gente, abrindo parêntese.
Nosferatu é um livro que conta a história de um cara que sequestra crianças. E toda vez que tem uma criança que vai ser sequestrada, essa criança começa a cantar músicas natalinas. Muito antes de ser sequestrada. Nossa, eu fiz um resumo muito básico, assim, a sinopse é muito básica. Mas enfim, é basicamente isso. Eu estava lendo esse livro e era assim, junho. E aí o meu atual marido, que na época era meu namorado, foi me buscar em casa e eu tava me arrumando. E o meu marido, como eu já expliquei pra vocês, ele não gosta de ler. Aí ele estava lá o livro, ele não tocou no livro, óbvio que não é do interesse dele. Estava lá sentadinho na minha cama. Quando ele, do nada, em junho, começa a cantar Jingle Bell. Eu tive uma síncope em casa. E daí eu já virei fã, porque, assim, livro de terror tem que mexer com a gente, tem que deixar a gente perturbado, tem que deixar a gente sem dormir mesmo. Enfim, Joe Hill também não é apenas um grande romancista, um grande contista. Ele também escreve quadrinhos, Lock and Key, que eu acho que eu já até falei pra vocês que eu tinha vontade de resenhar Lock and Key aqui nesse podcast, mas eu acabei desistindo porque história em quadrinho é complicado resenhar no podcast. Você precisa ter a noção da arte feita nessa história em quadrinho, porque faz parte da linguagem dos quadrinhos aquilo. A arte, né? Então é complicado você ficar descrevendo o que uma pessoa desenhou sem realmente, sabe, mostrar isso. Então eu acho que é muito melhor você ver um canal especializado em quadrinhos. E para isso eu indico o canal do Sérgio, meu amigo. Eu vou colocar aqui embaixo o link pro canal dele. Ele tem um canal... Na verdade, ele faz parte de um canal chamado Maré Geek, onde ele tem um quadro chamado HQ. E ele resenha belíssimamente várias histórias em quadrinhos. E então acho melhor deixar esse assunto com os especialistas. Mas enfim, ele inclusive roteirizou o primeiro episódio do Lock and Key, que foi adaptado para Netflix e foi recentemente confirmado para a segunda temporada. E ele também tem livros que ele faz junto com o pai, por exemplo. Tem um que foi, por sinal, também adaptado como filme para Netflix, chamado Campo do Medo. Esse Campo do Medo, ele é uma parceria, um romance de parceria entre o Joe Hill e o Stephen King. Enfim, Tempo Estranho. Finalmente, vamos entrar nesse livro. Gostaria de falar para vocês sobre o primeiro conto, chamado Instantâneo, que vai contar a história de uma senhora com Alzheimer chamada Shelley, que foi babá de um menino chamado Michael, de 13 anos, e como o Michael vai ajudar a Shelley no seu problema, na sua doença, e até que ele descobre que talvez a doença da Shelley não seja uma doença, e sim seja fruto de um homem que rouba memórias, digamos assim. Seria a sinopse do conto, e se vocês querem saber mais, eu vou entrar agora numa zona de spoiler. Assim que você ouvir o sinal, eu vou começar. Se você não quiser saber como esse conto termina, por favor, eu te agradeço se você compartilhar esse episódio e assinar o feed para que sempre que tiver episódio novo você saiba. Mas eu me despeço daqui. Meu nome é Lívia Leão, esse foi um Li no Livro. Se você quiser saber o que acontece nesse conto, é só aguardar o sinal sonoro. Muito bem, o conto começa com a Shelley totalmente baratinada, encontrando o Michael, que é esse menino que ela foi babá quando ele era menorzinho. E ele tem 13 anos, é um menino gordinho, super nerd, tá construindo uma máquina que ele quer um dia ser construtor, ser inventor e tal. E ele ajuda ela a voltar pra casa dela. Quando ele chega lá, ela fala pra ele, assim, antes do marido, que tava desesperado atrás dela, encontrar com eles, ela fala assim, olha, cuidado com o homem da Polaroid, não deixe que ele tire uma foto sua. Naquele momento, o Michael, ele acha que é um devaneio de uma senhora que tá com uma doença cognitiva, degenerativa, grave, como Alzheimer. Então ele deixa pra lá. O marido dela super agradece, pergunta pra ele se é possível com que ele cuide dela em momentos em que o marido não esteja por perto, se ele pode ligar, o menino aceita. É um menino muito bonzinho, que vem de um lar, que é um lar
de pai solteiro, né? Porque a mãe dele meio que abandonou a família pra ir pra França, pra África fazer pesquisas, e meio que quem cuida dele é o pai, que é um cara super gente fina, super bacana. E criou muito bem, é um menino muito bonzinho. Beleza. Passa o tempo, o Michael, que ele vai vai numa vendinha lá que tem nos Estados Unidos, aquelas lojas de conveniência. E nesse lugar ele encontra um homem, que é um homem extremamente grosseiro, extremamente rude, e pede pra ele, fala assim, ô gordo, nesse nível assim, gente, ô gordo, compra lá $20 em gasolina. E aí o Michael, que é um menino muito bonzinho e já tá acostumado a sofrer bullying, infelizmente, não fica ofendido, mas percebe que o cara tem uma tatuagem. E aí pergunta assim, essa tatuagem é do quê? É uma tatuagem escrita em fenício. E aí a gente vai conhecer, então, esse personagem que é o grande vilão da história, que é o Fenício. E dentro do carro desse cara, o Michael consegue ver várias fotos de várias polaroids. E ele começa a olhar umas polaroids assim de longe e ele percebe que tem alguma coisa familiar nessas fotos. Enfim, uma situação meio besta acontece e acaba que o Michael, sem querer, tem uma confusão ali que ele acaba pegando a Polaroid que o cara tá, o Fenício, e tirando uma foto de um amigo dele que tá dentro da venda lá, da vendinha. E simplesmente quando essa foto sai, o Michael percebe que na foto, mesmo ele tendo tirado foto do amigo, na foto está ele e não o amigo. E o amigo não sabe mais quem ele é. E aí, automaticamente, isso é muito legal, porque não existe uma perda de tempo aqui onde ele vai achar que talvez seja algo estranho, ou ele vai falar assim, eu acho que eu ouvi alguém citar uma Polaroid pra mim. Não, ele olha para aquilo e já pensa em sua imaginação fértil de uma criança muito inventiva, que aquele é o homem da Polaroid que a Shelley, a ex-babá dele, tá falando. E aí ele percebe que ele se lembra de onde ele viu aquelas imagens nas Polaroids que estão dentro do carro do cara. Eram pessoas que a Shelley conhecia, que ele conheceu também porque eles eram muito próximos na infância dele. E aí, então, gente, aliás, é maravilhoso, porque esse menino, ele é tomado por um pavor e um medo muito grande. Porque ele percebe na cabeça dele que está acontecendo uma coisa absurda, uma situação perigosa, mas que ele não pode contar pra ninguém, porque ninguém vai acreditar nele. Então não é aquelas crianças que tentam contar pro pai. Não, ele fala assim, eu vou me trancar em casa, esse cara não pode entrar quando eu estiver na minha casa e vamos tentar sobreviver desse jeito. O pai dele trabalha à noite. Beleza, chega à noite, tá caindo um temporal, o pai dele foi trabalhar, ele tá sozinho em casa. É quando o marido da Shelley liga pra ele e fala assim, olha, o lugar onde eu trabalho, onde eu sou dono, teve um incêndio. Eu vou precisar ir pra lá. Você tem como dar uma olhada na Shelley? E aí o pobre do Michael vai, porque, mais uma vez, um menino muito bonzinho. E ele vai se tremendo de medo, sabendo que algo muito horrível pode acontecer e tal. Quando ele chega lá, ele percebe exatamente isso. Ele percebe que tem alguém dentro da casa, esse alguém nada mais é que o próprio Fenício, e ele está tirando fotos da Shelley, roubando, então, as suas lembranças. Tem uma pequena briga ali, mas é uma briga bem pequenininha. Ele consegue pegar a Polaroid e tira uma foto do Fenício. E ele percebe que, no momento que ele tira uma foto, isso também é mostrado quando ele tira uma foto do amigo, o Fenício fica meio paralisado por algum tempinho e depois volta. Então ele começa a tirar todas as fotos que dá. Ele tira umas 50 fotos, porque é uma câmera mágica, que rouba, não só apenas rouba memórias, não precisa ser recarregada. E ele tira foto e ele praticamente rouba toda e qualquer lembrança que o Fenício tem na sua memória. E aí ele guarda e o tempo vai passando e ele começa a ver essas fotos que ele tirou. E aí ele também consegue pegar as fotos que estavam no carro do Fenício sobre as memórias da Shelley. E aí ele consegue perceber que existe uma criança, a mesma criança que aparece nas memórias da Shelley, aparece nas memórias do Fenício. Aparentemente a Shelley era a babá dessa criança, essa criança sofreu um acidente, ela faleceu, e o Michael desenvolve a teoria de que o Fenício estava envolvido na morte dessa criança, estava tentando roubar as memórias de todas as pessoas que poderiam conectar essa morte a ele.
É isso. Essa é a teoria dele. Como é um conto, é uma teoria que não vai ser desenvolvida por enquanto. E aí, a história continua, mas de uma maneira muito legal, porque a história vai então se concentrar no que a Shelley virou, né? Porque ela teve suas memórias roubadas. E no relacionamento do Michael com ela. Porque quando isso acontece, toda essa confusão com o Fenício, o Michael volta a ter um contato muito mais próximo com a Shelley. E é um menino de 13 anos com uma mulher que está com, entre aspas, Alzheimer. E chega um momento em que é necessário com que ela seja transferida para uma casa de repouso. Você vai acompanhar toda a vida do Michael. Após isso, o crescimento dele, ir para a faculdade, tal. Você vai acompanhar o relacionamento da Shelley nesse asilo com o crescimento do Michael, ele visitando ela enquanto ela tá lá, a doença, como a deixou, e ao mesmo tempo o crescimento do Michael sobre ele crescer, resolver ir pra faculdade, tal. E o livro termina de uma maneira que é um pouco polêmica, mas eu achei muito bonita. A louca Lívia, que acha coisas trágicas belíssimas. Um pouco antes do Michael ir pra faculdade de vez, ele resolve dar, entre aspas, um fim no sofrimento da Shelley. Então ele pega a câmera Polaroid que ele havia guardado e vai até ela e começa a tirar fotos dela até a última foto sair totalmente em branco. Depois disso, 24 horas depois, ela falece. E isso é muito louco, porque ele, em algum determinado momento, de quando ele está descrevendo isso, porque a história é contada em primeira pessoa, ele fala assim, que ele não se arrepende de ter feito isso. Ele se arrepende de não ter feito isso antes. Porque ele se lembra de como ela era quando ela era babá dele e como ela era uma mulher incrível. E aí ele meio que conhece ela mais intimamente através das fotos dela que ele resgatou do carro do Fenício. E aí a gente tem aqui toda uma discussão sobre as doenças degenerativas, que foram doenças que eu já acabei falando um pouco sobre o que eu acho, sobre como são doenças que tiram a humanidade da pessoa, da vítima dessa doença. Ela vai regredindo e deixando de ser ela mesma, deixando de se reconhecer os seus e reconhecer sua própria história. E como essa perda não é uma perda sentida unicamente pela pessoa, e sim essa perda ela é sentida por todos aqueles que estão ao redor dela. Porque quando a pessoa deixa de ser si mesmo, né? Deixa de existir como sempre foi, é como se você estivesse perdendo alguém sem a pessoa realmente ter morrido. Então você vê a pessoa morrendo, aquela pessoa, sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu irmão, falecendo aos poucos na sua frente, ainda vivo. É uma coisa muito sofrida. Eu acho que se você tá me ouvindo, já teve um parente com esse tipo de doença. É uma coisa assim realmente horrenda. E quando o Michael fala, eu só me arrependo de não ter feito isso antes, é uma situação que demonstra alívio, é uma situação que demonstra compaixão, não só a Shelley, como a ele mesmo. É tristíssimo. Não estou fazendo, pelo amor de Deus, apologia à eutanásia aqui, senhor... Não, gente, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas é uma reflexão sobre tipos de morte e tipos de situações que acometem seres que amamos muito, né? Enfim, acaba então o conto com o Michael adulto, né? Contando toda a história que a gente acabou de ouvir, que a gente, no caso, ler. E falando que ele chegou a destruir a Polaroid e saiu de lá apenas uma criatura bizarra, que era tipo um caldo prateada com um olho, tá ligado? Basicamente foi isso. Eu adorei esse primeiro conto. E como abertura do livro, eu achei muito bom. E aí que eu falo pra vocês como o Joe Hill, na minha opinião, neste caso é melhor que o Stephen King. Ele consegue dar roupagens, camadas e abordar temas de uma maneira muito mais moderna e fresca e dinâmica do que o pai dele. Enfim, opinião, né? Vivamos disso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.